Esse livro aqui sim deveria ter um filme. Ou melhor, um seriado produzido pela HBO. A Peleja do Apocalipse. O Eduardo Spor devia criar uma religião, sei lá, o abdaísmo. Quem não gostou desse livro aqui não deve ter assistido o Supernatural. Tentei fazer várias frases pra descrever esse livro aqui antes da vinheta, mas, cara, não tem como descrever essa porra aqui numa frase só, então solta logo a vinheta. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Ler ou Não Ler e hoje eu vim aqui fazer a resenha do livro A Batalha do Apocalipse, da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, do autor Eduardo Spor. E já vou falando, eu terminei de ler esse livro aqui na madrugada de ontem, mas se eu tivesse lido ele em 2013, ele com certeza seria o livro mais foda de 2013. Por isso já vou avisando que essa resenha aqui vai ser totalmente parcial. Se você quer uma resenha ou alguma crítica, ou sei lá, imparcial sobre o livro, meu, pode procurar outra na boa, porque eu curti muito A Batalha do Apocalipse e realmente eu virei um grande fã desse livro aqui. Então você provavelmente não vai ver uma super crítica em cima dele. Mas antes de falar sobre a história do livro, mostrando ele um pouquinho melhor, lembrando que essa edição minha aqui é a edição especial capa dura, lançada pela editora Versus. Inclusive fiz um vídeo de unboxing dela, mostrando como que é a parte de extras dele, que é muito bacana. Se quiser dar uma olhada lá, o link tá ali na descrição do vídeo. Essa edição ela é muito foda, começando, é óbvio, porque ela é capa dura, além de ter essa parte de extras, como eu já disse. Ele fala com mais calma sobre os 7 céus, ele fala sobre as castas dos anjos, para que serve cada casta, na verdade, qual que é o objetivo e quais são as características de cada casta, além de ter capítulos excluídos e um capítulo extra. Então é uma edição bem bacana, ela é um pouco salgada, mas quem tiver aí graninha sobrando para comprar ela, vale muito a pena. Esse livro aqui ele é bacana porque, acho, cara, é um dos livros que mais teve edições no mundo. Ele teve a primeira edição lançada pelo próprio Eduardo Spor, depois ele teve a edição do Jovem Nerd, aí ele teve outra edição do Jovem Nerd, que inclusive a capa é diferente dessa capa aqui original, que foi uma capa que eu achei pessoalmente muito bacana. Depois ele teve a edição normal, tem a edição econômica ainda, que custa R$14, então pra quem não tem grana, vale muito a pena comprar. E essa edição aqui, que é a edição de colecionador, ou edição especial. Mas enfim, do que é esse tal de A Batalha do Apocalipse? Antes, quando só existia Deus no universo, na verdade não existia só ele. Existia ele e uma tal de Theon, que era como se fosse o deus, ou na verdade uma deusa, né, da escuridão. Só que era uma deusa totalmente das trevas e tal. Aí que o nosso Deus, né, que ele queria fazer? Ele queria destruir ela para daí poder construir o nosso universo. E para destruir ela, na verdade, ele acabou criando os 5 arcanjos para ajudar ele nessa missão e para ajudar nas batalhas e tudo mais. Que são o Miguel, que é o primogênito, o Lúcifer, o Gabriel, o Uziel e o Rafael. Aí no final das contas ele acabou destruindo aquele Theon. Na verdade ele jogou ele para uma dimensão paralela que é totalmente obscura, e ele acabou então tendo a oportunidade de criar o nosso universo. Aí, além desses arcanjos, ele criou vários anjos, criou o universo como a gente conhece, a Terra, aí criou os humanos. Só que depois que ele criou os humanos, ele resolveu dar uma descansada, que na verdade é o 7º dia bíblico lá, que todo mundo comenta que Deus trabalhou até o 6º dia, no 7º ele resolveu descansar. Aí o que ele fez? Ele deixou os arcanjos tomando conta do céu. E aí já deu pra perceber que, meu, deu merda, né? Aí o que aconteceu? Os arcanjos, eles tinham inveja dos humanos, porque os humanos eram considerados a obra perfeita de Deus, além dos humanos terem a alma, que era um presente divino. Aí, meu, o Miguel chegou e falou, cara, vou acabar com esses caras, meu, esses bonecos de barro aí, estão pensando que são quem? Só que isso gerou uma certa revolta no céu. Alguns anjos não concordavam com isso, porque eles sabiam que a gente, a humanidade, era uma cria de Deus, e que, portanto, ela não deveria ser exterminada, assim como o Miguel queria. Então eles fizeram uma revolta lá no céu, mas como eles eram em pouco número, na verdade, só 18 anjos fizeram essa revolta, eles perderam, é óbvio, até mesmo porque eles
não eram páreos para os grandes arcanjos, e eles foram então jogados na Terra como forma de punição. Mas e daí, Luiz, onde que realmente acontece a história do livro? Ele se passa num futuro próximo, ele não especifica muito bem quando, na qual o Ablon, que é um dos anjos renegados, na verdade é o único anjo renegado sobrevivente, porque eles foram perseguidos, inclusive na Terra, o Ablon é o protagonista, e ele se vê no meio do apocalipse em si, porque os humanos, eles estão em guerra, na verdade uma guerra mundial de proporções catastróficas pelo poderio atômico, e além disso, o Miguel, ele quer acabar de uma vez por todas com a raça humana. Então o Ablon, por gostar muito dos humanos, acaba tentando fazer com que o apocalipse não aconteça e a humanidade não seja exterminada. E é por aí que se desenrola o enredo do livro, inclusive com alguns flashbacks, porque o Ablon, ele foi mandado para a Terra, se não me engano, há 4.000 anos atrás. Então ele acompanhou muito o desenvolvimento dos humanos, a história dos humanos. E aí vai contando justamente essa história. O Ablon lá na Babilônia, depois lá em Jerusalém, depois na Idade Média. Então esses flashbacks são bem bacanas, porque inclusive acaba sendo uma ótima lição de história. Eu aprendi muita coisa, até mesmo pela alta capacidade descritiva que tem o Edward Spohr. Todos os locais que ele passa, eles são muito bem descritos. Inclusive o Rio de Janeiro. Eu nunca fui para o Rio de Janeiro e, cara, eu me senti em casa com as descrições feitas pelo Edward. Então acaba fazendo com que esse ponto seja bastante interessante também. Outra coisa legal que tem na Batalha do Apocalipse é a união de diversas mitologias. Não só a mitologia judaico-cristã, na verdade eu não entendo nada de religião, mas só citando meu pouco conhecimento aqui, que fala sobre anjos, arcanjos, sobre Deus, inferno, essas coisas assim. Mas ele consegue juntar de uma maneira que, assim como explica a ascensão dos anjos, todo esse universo celestial, ele também consegue explicar outras divindades de outras culturas. Ele passeia por divindades e deuses da China, né? Ele também cita outros deuses, deuses da Grécia, como eles surgiram, o que aconteceu com eles nesse livro aqui, para os anjos acabarem estando lá no topo. Inclusive, a gente tem até contato com outros tipos de seres, como elfos, gnomos e até mesmo dragões na Batalha do Apocalipse. Então, nessa parte da mitologia da batalha, realmente eu fiquei muito impressionado. Até mesmo porque ela é muito parecida com alguns pontos de Supernatural. Eu gostava muito de Supernatural, principalmente até a 5ª e 6ª temporada, se não me engano, que é quando aparece Lúcifer e tal, depois ficou uma bosta, não parei de assistir. Mas até aí, quando aparecem os anjos, era muito interessante. Inclusive, tem um episódio de Supernatural, eles estão enfrentando um monstro, um tipo de espírito que eles não sabem exatamente o que é, até que eles estão pesquisando lá e eles descobrem que aquele monstro foi feito porque as pessoas daquela região acreditavam que ele existia. Então ele acabou existindo. E o Eduardo meio que incorpora um pouco desse tipo de mitologia para explicar a existência dos diversos outros deuses de outras culturas. E isso é muito legal e muito interessante. E além disso, eu nunca li um livro que explicasse tanta coisa sobre o nosso universo de uma maneira geral, como esse livro aqui, como o universo surgiu, como surgiram todas as entidades que permeiam as nossas culturas, e isso é muito legal mesmo. Foi até mesmo por isso que no começo do vídeo eu brinquei que se exigisse uma religião do abdaísmo, eu pensaria seriamente sobre, porque a maneira como o universo é explicado aqui é muito bacana. Inclusive, eu acho que todos os religiosos fervorosos deveriam ler esse livro aqui, porque ele explica de uma maneira muito inteligente, até mesmo, sei lá, os alicerces da Bíblia, como por exemplo essa questão dos dias que Deus criou o universo, que é tão contestada, na qual, na Batalha do Apocalipse, ele acaba transformando em eras, falando inclusive sobre até mesmo a evolução das espécies e onde que entra a mão de Deus nisso tudo, o que faz com que a experiência de leitura da Batalha do Apocalipse e do universo que Edward Spohr criou seja muito interessante e muito legal. Em relação à leitura do livro, ela é bastante fluida, eu pelo menos achei bastante fluida. O Eduardo descreve excepcionalmente todos os lugares por onde ela passa,
o que eu pessoalmente tenho gostado nos últimos tempos. A personalidade dos personagens, ela é extremamente descrita, até mesmo por uma carta na manga que o Eduardo tem, que foi criar castas nos anjos. Ou seja, existem os querubins, que são anjos especialistas em guerra, que são anjos guerreiros. Existem os serafins, que são anjos políticos. Existem os arcanjos, que são os fodásticos. Mas existem os Ixins, que são anjos responsáveis pelos elementos naturais. E cada casta de anjo tem as suas próprias características. Então isso já acaba desvendando uma boa parte da personalidade da maioria dos personagens. Além disso, o Eduardo acaba dando uma profundidade ainda maior a esses personagens, pelo menos aos personagens principais, que é o Ablon, a Shamira e Companhia Limitada. A única coisa que irrita em algumas partes nesse livro aqui são os próprios flashbacks. E foi aí que muita gente acabou até mesmo parando de ler A Batalha do Apocalipse. Só que o único problema é que alguns flashbacks, principalmente os dois primeiros, se não me engano, eles são um tanto quanto arrastados. Não tem muita ação e você fica preso, tendo que acabar lendo ele para poder entender o resto da história. E não são flashbacks rápidos, são coisas de 100 páginas, então não é de uma hora para outra que você acaba lendo, e isso acaba influenciando muito no ritmo de leitura. Quando você vê a história começar a pegar no tranco, entra um flashback, aí você vai ver o tanto de páginas que ele tem mais de 100 páginas, aí você fala, puta que pariu, olha o tamanho disso. A notícia boa é que o último flashback cumprido de 100 páginas fica na metade do livro, ou seja, depois da metade do livro, cara, ele flui de uma maneira espetacular e eu nem percebi a leitura passando. E é isso, galera, essa foi a minha opinião sobre o livro A Batalha do Apocalipse, do autor Eduardo Spohr. Ele inclusive diz que esse livro aqui deveria ser lido, sei lá, em 2 meses para dar tempo de digerir a primeira parte do livro, que é contando a mitologia e tudo mais. Só que eu li, cara, em 3 dias. Depois, quer dizer, na verdade demorou uns 4 ou 5 dias. Mas depois que eu peguei o tranco, que eu passei dessa primeira parte inicial, meu, foi embora de uma maneira estupenda. Estupendo é meio estranho, né? Mas de uma maneira muito interessante. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Agora, se você já leu o livro, fica aí para um momento spoiler, pra gente conversar um pouquinho sobre o que acontece no final desse livro aqui. Momento spoiler. Vocês não têm noção de como eu fiquei quando terminei de ler A Batalha do Apocalipse. Esse filho da puta me pegou! Eu esqueci da rola na primeira vez, esqueci da rola na segunda. Mesmo ele falando 300 vezes dessa runa, esse caralho, eu acabei esquecendo. Inclusive eu tava ouvindo o Nerdcast sobre os Filhos do Éden, e ele fala justamente isso, que ele escreveu o livro de modo da galera esquecer que tava com as runas, com as macumbas lá no braço dele, pra só lembrar no final. Então, meu, eu confesso que eu paguei pau pra isso. Outra coisa que eu falei, caralho, velho, foi na hora que eu descobri que o Gabriel é pai de Jesus, né, do Salvador, que ele comenta na Batalha do Apocalipse. Cara, eu fiquei muito de boca aberta quando teve essa revelação e de uma hora pra outra parecia que tudo fazia sentido na história e eu, cara, achei muito foda. E quando ele fala que Deus dissipou no universo e tá dentro de cada um de nós, na nossa alma, meu, escorreu uma lágrima nesse momento, porque, sei lá, foi tudo que eu sempre acreditei, por mais que seja uma história de ficção, A Batalha do Apocalipse, eu me identifiquei muito com essa passagem e eu gostei muito dessa parte da história, principalmente. A única coisa que eu acho que poderia melhorar ainda mais esse livro aqui é que o Eduardo talvez ele deveria ter deixado um pouquinho mais implícito, por exemplo, essa questão das runas e da macumba lá que a menina fez no braço dele, aliás, do Ablon. Ele meio que entrega assim de mãos beijadas pro autor, foi por causa da macumba no braço que ele acabou se salvando e acabou se lembrando do que lá quando eles voltaram no tempo. E aí acaba fazendo com que o leitor não precise pensar muito pra chegar nesse final. Cara, eu já tive um brainstorm, mesmo ele entregando de mão beijada o final. Aí imagina se ele deixa subentendido. Meu, na hora que eu descobri, você ia falar, caralho, filho da puta, não acredito que era isso, que era essa macumba no braço dele, que foi por isso que ele sobreviveu e lembrou de tudo. Fiquei até sem ar agora. Mas o mais da hora nesse livro aqui é o nome das espadas e o nome dos golpes dos caras. Até anotei aqui, ó, Fogo Negro, Flagelo de Fogo, Vingadora Sagrada, Raio de Aço, Chama da Morte. Engraçado que tudo tem fogo e tudo tem morte, né? E é isso, galera. Espero que tenham gostado mais uma vez desse vídeo. Eu gostei muito do livro, espero que vocês também tenham gostado do livro, pra quem já leu. E até a próxima!